Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem? Eu já estou tentando transmitir de um jeito aqui diferente, porque deu problema o Hangout, então eu preciso do feedback de vocês que estão no YouTube, porque o chat é mais rápido. Se vocês estiverem vendo essa transmissão aqui, acompanhando esse vídeo, já me dê um feedback aí para eu saber que tá funcionando tudo bem, porque eu não sei se vocês estão vendo isso, tá? Então, se alguém puder me dar um feedback para que eu possa continuar aqui. Tá legal? Até agora a pessoa falando boa noite, mas ninguém. A Márcia tá. Sim, então tá bom. Eu vou tentar agora transmitir um slide para ver se funciona, porque também vai ser de outra forma. Tá? E me dá o feedback se vocês viram a capa aqui. Desse é o estudo da obra Autodescobrimento, uma busca interior, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles, realizado pela Rede Amigo Espírita, e eu sou Vitor Antenori Rossi, falando de São Paulo. Estamos no encontro de número 86, capítulo 10.3, Lamentações, parte única. E aí, funcionou? Deu para ver o slide? Então, beleza. Então, vai dar para ir assim. O pessoal que está no aplicativo do Hangout não tem como participar, tá? Porque eu não entrei por lá, tá legal? Mas vamos fazer desse jeito, pelo menos, para não ficar sem, tá bom? Então, deixa eu dar meu boa noite a vocês que estão acompanhando pela Rádio Amigo Espírita, vocês também que baixam os áudios no SoundCloud e todos vocês aqui, não é pouca gente no chat do YouTube. Se alguém estiver lá no outro aplicativo também, peço por favor que informe as pessoas para virem para cá, tá bom? Infelizmente, o Hangout está deixando muito a desejar e eu vou procurar outra forma de transmitir isso que não cause tanto prejuízo para nós aqui, né? Afinal de contas, tem muita gente envolvida. Legal? Então vamos lá. Já vou entrar no texto. Deixa eu só arrumar aqui. Entre os hábitos negativos que se arraigam nas personalidades conflitáveis e inseguras, a lamentação ocupa um lugar de destaque. Vício perturbador deve ser combatido com a lucidez da razão, em face à não justificativa dos argumentos em que se apoia. Tá? Então hoje eu vou fazer menos transição de slide para a minha imagem, porque dá mais trabalho, tá? Então vai ficar mais tempo o slide exposto aqui. Vamos lá. Entre os hábitos negativos que se arraigam nas personalidades conflitáveis e inseguras, a lamentação ocupa um lugar de destaque. Vício perturbador deve ser combatido com a lucidez da razão, em face à não justificativa dos argumentos em que se apoia. Então aqui Joana chama a lamentação de vício, e que uma das formas de combatê-lo seria com lucidez da razão. Então eu trago luz pela razão, porque qualquer justificativa que seja usada para argumentar a favor da lamentação, segundo ela, não é correta. Tá bom? Então vamos lá. O que isso nos traz aqui de informação importante? Deixa eu fechar essa janela. Aí, agora vai. O que isso nos traz de informação importante? Tá? A questão da lamentação, a questão do olhar para a própria situação, olhar para si, olhar para a forma como a sua vida está caminhando, da maneira com que você fez as suas escolhas, e reclamar disso, tá? E dizer, mas era para ser melhor, eu não sou tão feliz quanto eu gostaria de ser. Então, Joana coloca o seguinte, se eu aplico a razão e a lucidez da razão, eu vou destruindo os aspectos de lamentação, certo? Então, assim, também algumas pessoas chamam isso de espírito de reclamação, tá? Não que seja um espírito, um espírito X, né? Mas é um espírito, assim, um estado de espírito, né? A pessoa que tem um espírito de reclamação é aquela que para tudo reclama, tudo é difícil, tudo é complicado. Então, a lamentação, ela vai funcionar nesse papel de colocar para fora
essa insatisfação, mas não necessariamente dentro de uma razão considerada. Então vamos lá. Se eu aplico a lucidez da razão, eu desconstruo os argumentos que me permitem lamentar. Mas o que eu preciso, então? Que a luz da minha razão esteja bem nutrida, não é? Então, assim, imagine que eu estou num lugar bem escuro, e aí eu chego com uma lanterninha daquelas bem fraquinhas e tento iluminar tudo. Não vai funcionar. Então, se eu coloco a minha razão, mas a minha razão é uma razão dogmática, é uma razão conservadora, é uma razão punitiva, é uma razão que castiga, que ainda traz esse Deus que castiga, que ainda traz essa coisa de que cada um só tem uma vida, então o outro tem mais sorte do que eu, não adianta nada. Então, antes de eu colocar a razão para desconstruir a lamentação, eu preciso primeiro nutrir a razão com conteúdos que permitam que isso aconteça, fica claro? Porque senão não adianta nada botar uma luz fraca. Então, pela lucidez da razão, eu vou pensar no pouco que nós conhecemos aqui, vai. Causa e efeito, meritocracia, livre-arbítrio. Ah, o que é meritocracia? A cada um segundo as suas obras. Isso é meritocracia. Você não vai ter mais do que você merece e você não vai ter menos do que você merece. Você vai ter exatamente aquilo que fez por merecer. Então é meritocracia. Tá? Quando nós pensamos assim nas leis de Deus, como elas se aplicam a indivíduos que não estão no mesmo estágio evolutivo, nós não temos o governo de uma democracia. Nós temos uma meritocracia. Como seria a democracia nesse sentido? Ah, se todo mundo fala que isso pode, então pode. Então as leis de Deus, elas seriam destruídas, contanto que a maioria das pessoas concordasse que isso pode ou que isso não pode. Tá? Ela foi democrática por um tempo, quando os indivíduos que eram dominantes e dominavam também a mente das pessoas diziam: se você assumir um compromisso do matrimônio e depois de buscar o divórcio, você vai ser excomungado, porque Deus não respeita você. Aí todo mundo vai concordando com isso, então a pessoa que escolhia não ficar casada, olha a divorciada, olha ela lá que não pode mais entrar na igreja. Isso é democrático. Tá? Então nós não temos que ter essa noção total de que democracia é algo maravilhoso. Para algumas pessoas para outras não. Quando se aplica a meritocracia dissipa isso. Então, assim, não é o que a maioria quer, é o que cada um merece segundo as suas obras. Então não adianta, eu não posso dividir minha caridade com você, eu não posso dividir o meu mérito com você, né? Você pode, por exemplo, descansar a minha sombra. Eu tenho muito mérito, então eu oro por você e aí eu fortaleço um pouco a sua energia, mas eu não posso te dar esse mérito e falar, não, faça ela passar por isso porque eu não mereço. Tá legal? Então, assim, quando eu enxergo esse conceito, eu tenho que nutrir a minha mente de conceitos que sejam mais libertadores do que conceitos aprisionantes. Tá? Pela culpa, pelo medo, é assim, eu tenho exatamente o que eu quero. Logo, se eu tenho exatamente o que eu mereço, baseado naquilo que eu fiz, por que eu estou lamentando? E o que eu posso trocar, então? Eu posso lamentar comigo. Entende a diferença? É eu olhar, por exemplo, qualquer coisa que me incomode na minha vida, que você possa ter te incomodando na sua vida, uma doença. Eu estou com essa alergia no rosto de novo, por exemplo, supondo que isso aqui me incomodasse a um ponto de me impedir de fazer as coisas. Ah, não posso fazer isso tudo porque eu estou com uma alergia no rosto. Né? Ou então você desenvolveu uma doença mais grave. O direcionamento seria, então, Deus, por que eu estou com essa alergia no rosto se o rosto é o que aparece nos estudos? Por que essa alergia não foi no joelho? Coitado de mim. Isso é lamentar com Deus. Isso é lamentar com o universo. O que eu poderia fazer? Vitor, por que lá atrás você não fez um pouquinho mais de esforço para ser alguém melhor, né? E hoje está aqui, me colocou nessa situação difícil. Aí eu estou lamentando comigo. Só que quando eu clarifico mais ainda mentalmente o meu estado, eu vou entender que o que eu era no passado, seja o Vitor quando tinha 5 anos de idade, ou a Cida, que talvez eu tenha sido numa vida passada, fez o melhor que podia. Então, em outras palavras, não existe justificativa para lamentar. Porque o teu eu do passado, com o que tinha de recursos, fez o que deu para fazer.
Ah, mas eu tô com problema pulmonar porque eu fumei muito. Tudo bem, mas até os anos 80 fumar era considerado bonito, né? Aparecia na Fórmula 1, aparecia o cowboy fumando um cigarro gostoso lá, era sinal de status. Então você não pode culpar um indivíduo que seguiu uma tendência social porque você tem agora um câncer no pulmão. Ele fez o melhor que podia. Quando começaram a falar, olha, fumar faz mal, aí você parou de fumar, então agora você fez um bem para a tua próxima encarnação. Fica claro isso? Então, se eu reclamo de Deus, eu estou considerando que a lei não está se aplicando e que comigo ela errou. E aí eu estou entrando num caos. E o caos sempre é uma desordem no que se refere a colocar a minha crença nisso. Tá? Se eu lamento pelo que eu fiz no passado, eu estou me julgando sem conhecer realmente a situação em que eu estava. Então, o que eu sei de real? O espírito não regride, portanto, eu nunca fui melhor do que eu sou. Isso aqui que se apresenta com alergia, ou você com teu câncer, com teu diabetes, com a tua preguiça, com a sua obesidade, com a sua anorexia, não importa o que seja, é o melhor que você já teve. É o melhor que você já foi, certo? Então, olhar para trás e ficar se culpando, não só numa vida passada, tem gente que fala assim, na minha adolescência eu era muito burro, sofria por amor, mas é lógico que isso não é burrice. Na adolescência você nunca tinha amado, de repente você começou a sentir um monte de coisa lá no seu íntimo, na parte da sexualidade, e quis viver isso aí e quebrou a cara. Mas qual o ponto, né? Como diz o Engenheiros do Havaí, se eu soubesse antes o que sei agora, erraria tudo exatamente igual. Tá? Nós conseguimos perceber assim, que aquilo me fez ser o que eu sou. Não adianta falar, olha, quando eu tinha 15 anos de idade eu fumei maconha, mas hoje eu jamais fumaria maconha. Tudo bem, mas aos 15 anos você precisou, por algum motivo. Para se sentir aceito no grupo, para mostrar alguma rebeldia, né? Ou porque falaram que era legal, ou porque você fumou e ouviu uma música e foi gostoso. É esse contexto que nós estamos começando a trabalhar aqui, tá? É essa questão de não existe motivo para se lamentar quando você compreende que estamos em evolução e que a lei divina se aplica igualmente a todos, sem possibilidade de corrupção ou de equívocos. Tá? Quem reclama do que fez no passado está com orgulho dizendo, eu já queria ser perfeito, eu achava que eu era perfeito, mas na verdade nós não somos, nós somos imperfeitos buscando o aprimoramento que por consequência nos levará à perfeição. A perfeição não se busca, a perfeição é um local que consequentemente se alcança. Seguindo, essas pessoas atormentadas que se deixam arrastar pelos temores normalmente buscam alívio em fugas espetaculosas pelas drogas aditivas, pelo fumo, pelo álcool ou buscam os jogos de azar a que se apegam em pugnas intérminas quão infelizes. Pugna é luta, combate. Quando não fazem dessa forma ou simultaneamente, atiram-se às queixas e lamentações, assim, exteriorizando as tensões geradas pelas altas cargas de amargura e ressentimento que guardam sem o esforço por se liberarem desses tóxicos destrutivos, que mais se avolumam quanto mais são cultivados. Então vamos lá, muita calma. Essas pessoas atormentadas pela ilusão de que tem motivo para lamentar, que se deixam arrastar pelos temores, normalmente buscam alívio em fugas espetaculosas pelas drogas aditivas, pelo fumo, pelo álcool, ou buscam os jogos de azar a que se apegam em lutas intérminas quão infelizes. Aqui tem um ponto para se pensar. Deixa eu voltar. O que uma coisa tem a ver com a outra? Se eu considero que o estado que me foi dado não é suficiente, então eu vou buscar isso fora. Eu não estou satisfeito com a minha condição financeira, mas eu tenho exatamente o que eu mereço. Eu fiz assim, eu estudei o que eu tinha que estudar, eu matei uma aula aqui, outra ali, fiz uma faculdade mais ou menos, mas agora eu queria ser CEO da Coca-Cola. Não dá, entendeu? Não dá.
não tenho contato, então o que eu vou ganhar? Eu vou ganhar um salário de R$ 1.000, eu vou ganhar um salário de R$ 2.000, eu vou ganhar um salário de R$ 900, e isso é o que eu tenho. Como eu não aceito esse movimento e eu lamento essa sorte que eu tenho, eu vou por jogo. Porque eu quero ter a ilusão de conseguir construir uma fortuna. Aí eu vou apostar na Mega Sena, aí eu vou jogar truco, aí eu vou jogar bingo, aí eu vou jogar essas coisas. Quando eu vou buscar as drogas, é porque eu estou insatisfeito com o meu estado mental, aí eu vou buscar alívio, né? Eu vou buscar excitação, então eu vou buscar reflexão e redução da ansiedade na maconha, eu vou buscar excitação pela cocaína, eu vou buscar viagens psicodélicas pelo LSD, tudo pontual. Por consequência, eu vou ter efeitos colaterais do uso, como toda droga, como o açúcar, como café, como tudo. Mas o que eu quero dizer é, eu fico insatisfeito, eu lamento a minha situação, então eu tento promover uma mudança maior. Eu queria ser mais inteligente do que eu sou. Aí eu cheiro cocaína, eu tenho a aceleração cerebral, começo a produzir um pouco mais, eu falo, olha só, eu sou um publicitário que quando cheira, eu produzo melhor. Então eu começo a fazer isso. Porque é como se eu quisesse usar um cheat, um código, né? Como se eu quisesse cortar caminho, assim. Eu não quero ter que conquistar essa expansão da consciência. Eu quero uma coisa que me dê isso momentaneamente, porque eu faço um job, né? Um trabalho legalzinho, e aí todo mundo gosta de mim. E eu faço reflexão, e eu faço isso, eu faço aquilo. Então tem muita gente que trabalha nesse sentido. A Thaís pergunta: como agir com uma pessoa que vive se lamentando de suas doenças, sem incentivar o lamento e sem parecer insensível? A doença ela pode trazer essa reclamação, tá? Nós temos que ter em mente assim, quando eu estou falando de não lamentar, não significa, opa, tô com câncer, tudo bem, vou lá fazer uma caminhada. Não, é permitido entrar naquela fossa momentânea do luto, né? Porque tudo que eu tinha como vida acabou. Então eu vou dar uma afundada, eu vou dar uma ressignificada, tá? O problema da lamentação é quando ela se transforma na doença. Então eu tenho uma doença e como comorbidade eu desenvolvo a lamentação. Aí eu fico só falando da minha doença. E tem pessoas, ô Thaís, que inclusive depois que se curam, ficam falando disso o tempo todo. Ah, já se curou de uma doença? Ah, não, mas porque quando eu tive essa doença? Ah, porque quando eu tive essa doença, não deixa aí. Tá lamentando até daquilo que já venceu. Então é muito difícil entrar em contato com essas pessoas, porque elas estão no meio desse processo, entendendo a si mesmas como vítima. Então uma pergunta que você pode jogar no ar, que costuma funcionar, a hora que a pessoa fala assim, ah, coitado de mim por isso, você simplesmente responde, e o que tem de você nisso? Aí ela vai falar, você está querendo dizer que eu produzi isso aqui? Tá de brincadeira. Aí ela vai jogar toda a raiva dela. E aí o que ela jogar em você, porque ela acha que está jogando em você, já é parte do processo do diagnóstico metafísico da coisa, por assim dizer. Ou seja, se a pessoa jogar raiva em você, provavelmente é o acúmulo de raiva que a ajudou a adoecer. Se a pessoa jogar vitimização, provavelmente foi o excesso. E é nisso que você descobre quando o indivíduo está. Porque tem gente que tá lá, coitado de mim, aqui no hospital, aí fala, ó, enfermeira, me ajuda a tomar banho, a enfermeira fala, não, agora eu não posso. E aí ele vira o demonião, começa a xingar a pessoa, começa a querer tirar o soro e agredir a si mesmo como se fosse agredir aos outros. Então aí você vai fazendo, ah, entendi. Então, quer dizer, se o indivíduo não aceita crítica, provavelmente foi o seu perfeccionismo e a sua vaidade que o adoeceram. Então, é mais ou menos assim que eu entenderia. Você só joga a isca, né? O que tem de você nisso? Você vai ter pessoas que falam, como assim? O que tem de você nisso? O que você pode ter contribuído para a formação disso? Aí elas vão falar, nunca pensei desse jeito. Então, pensa. E aí você ajuda ela a buscar. Mas tem outras que vão falar, sai daqui, eu nessa situação e você ainda me acusando de ter causado isso, tá maluca? E aí vai ficar lamentando de você para os outros. Olha, a Thaís veio aqui e falou que a culpa é minha, que eu tô causando a doença. E aí é um processo infinito, deixa a pessoa no grau dela, porque é isso que ela tem, é isso que a está ajudando a adoecer. Eu não estou dizendo que é isso que causou a doença, mas provavelmente esse excesso de autopiedade, ou de orgulho, de vaidade ou de raiva contribuíram para isso. Tanto que quando cutucada a doença, é isso que ela expele de volta. Então fica aí uma orientação, né? Tá?
Então, a Vânia pergunta: na realidade, todos nós reclamamos de alguma forma. Por exemplo, aqueles que são ansiosos também é uma maneira de lamentar, não é? Eu entendi. Faz sentido, faz sentido. É um movimento inconsciente de lamentação, né? Como se eu tenho que ser ansioso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ser aceito, as pessoas têm que gostar de mim, eu não posso falhar nunca, porque no fundo eu estou lamentando do quanto eu falho, do quanto eu não sou amado. Faz sentido. Eu concordo com você, não tinha pensado nisso, mas eu concordo que existe um ponto de ligação entre ambos, assim. Tá? Foi muito bem colocado. Lembrando, eu não estou aqui dizendo é isso ou aquilo, tá? Mas são pontos onde eu posso entender o processo depressivo, o processo ansioso, o processo de bipolaridade, tudo aquilo que desenvolve como um transtorno psicológico está relacionado com uma inquietação interna, né? E essa inquietação interna poderia ser uma insatisfação em nível saudável que me leva a buscar coisas melhores, mas quando isso se transforma em uma obsessão, eu tenho que fazer porque senão meu tempo está acabando, aí eu provavelmente estou num processo de lamentação inconsciente, sim. Tá? Então vamos lá. Seguindo. Quando não fazem dessa forma, ou simultaneamente, atiram-se as queixas e lamentações, assim exteriorizando as tensões geradas pelas altas cargas de amargura e ressentimento que guardam sem o esforço por se liberarem desses tóxicos destrutivos, que mais se avolumam quanto mais são cultivados. Então, se eu não consigo pôr isso para fora, ou alterar isso dentro, através de drogas, de jogos, ou qualquer outra luta, que seja uma luta que acontece fora, eu vou entrar na questão da queixa e da lamentação, porque nisso eu estou colocando para fora estas cargas de amargura e ressentimento. Então, é uma forma de, como nós já vimos a questão do ressentimento, também em outro estudo, é uma forma de insatisfação, é uma forma de achar que eu não mereço passar pelo que eu estou passando, como nós já vimos, tá? Então, quanto mais eu esteja aqui, ó, quanto mais são cultivados, ou seja, se você ainda não chegou nesse estágio, mas já começa a se perceber como alguém que fica guardando coisas ao invés de colocá-las para fora e resolvê-las, talvez daqui a um tempo você comece a se lamentar. Pode ser uma lamentação, porque o governo, porque o metrô, porque a cidade, porque... E aí daqui a pouco vai chegar, porque meu gato mia toda hora, porque o meu vizinho é barulhento. Chegará um ponto, então, que as pessoas vão, talvez te deem um feedback. Mas você só reclama quando isso acontecer, não é nem para ligar o sinal amarelo, já é o vermelho. Se alguém te chamar de reclamão, reclamona. E a pessoa tiver alguma razão nisso, claro. Dotadas de autocompaixão injustificável, a qual apoiam a preguiça física e mental para não saírem da situação embaraçosa e negativa, consideram-se sempre vítimas da família, do grupo social, das leis e dos governos ou do destino. No entanto, poderiam ser saudáveis e ditosas caso se resolvessem por adotar o vício do otimismo. Olha que coisa linda, né? Adotar o vício do otimismo. Quem é viciado em otimismo aqui? É muito difícil encontrar alguém viciado em otimismo, né? Que não seja aquela coisa exagerada e falsificada, mas verdadeira, né? Alguns são, mas é difícil. Dotadas de autocompaixão injustificável. Nossa, por que você tá... Aqui é preguiça física e mental para não saírem da situação embaraçosa. Então vamos lá. Vou voltar aqui. Que seria perguntar para a pessoa: por que você acha que a tua situação é tão mais difícil que a dos outros? Por que o teu momento é considerado tão ruim assim, a ponto de você só falar dele, como se ninguém mais estivesse sofrendo, como se ninguém mais estivesse passando por uma situação difícil? Então ela entra numa coisa dessa. E isso que ela fala da preguiça, de não querer sair desse estado, é o que na psicologia nós chamamos de ganho secundário. Então eu tenho um ganho secundário, às vezes em uma situação de perda, como eu já disse aqui, a pessoa fica lá na cadeira de rodas,
todo mundo começa a dar atenção para ela, empurra ela, ajuda a tomar banho, ajuda a subir a rampa, e ela fala, ninguém nunca me ajudou desse jeito, agora que eu tenho essa ajuda, para que eu vou sair dessa cadeira, né? Em nível inconsciente. Existem pessoas com mau caratismo, existem, mas existem outras que não. Então a pessoa, ela entra assim, eu tenho um ganho secundário. Então, como eu disse aqui para a Thaís, né, e ela foi bem sábia na pergunta que ela fez, como não incentivar isso? Porque é isso. Se você sai com aquela amiga sua, Não, Maria Emília, eu entendi você. Eu estou dizendo a pessoa que fica na cadeira de rodas por um momento, sim, fisioterapêutico, entendeu? Eu vou ter que ficar um mês aqui na cadeira, aí todo mundo me ajuda. O médico disse que com um mês e meio eu já levantaria, mas de repente a pessoa já está lá 2 meses e teoricamente ela tem força para levantar, mas o emocional dela, não, mas está doendo ainda, eu não estou seguro ainda. Então ela vai procrastinando aquilo porque ela está recebendo atenção, né? De forma alguma eu diria que eu vou ficar numa cadeira de rodas o resto da vida porque isso é bom. Não, por isso que eu disse, é um processo inconsciente e com algumas pessoas. Isso dá para qualquer outra coisa. Tem gente também que começa a beber e aí a esposa, olha, não dei atenção para você, por isso que você bebeu. Aí o cara, então agora se eu beber eu ganho atenção. O filho começa a usar droga e ganha atenção da mãe, porque antes só ficava trabalhando e não dava atenção para ele. Então esse seria o ganho secundário. Tá? Então a pessoa, quando ela fica na lamentação e recebe plateia e louros, até em alguns casos, por que ela vai sair? Não é? O que vai fazer ela sair? Então imagine que você tem um amigo aí, uma amiga que sempre te procura e te chama para sair, e só ele fala quanto a vida dele tá difícil, e isso. Quer dizer, se toda vez que ele te chamar, você sair e ouvi-lo, ele não tem por que parar de falar, não é? Essa é a dificuldade. Então é falar, olha, eu posso sair, mas como está seu quadro assim? O que você quer falar? Não, porque você está dizendo que não gosta de mim, eu considero que. E aí fica aquela vitimização, aquela lamúria. Normalmente a sugestão é falar, dá um tempo para a pessoa, deixa ela achar outras pessoas, outros ouvidos para reclamar, né? Já que ela não quer fazer isso com um profissional. E depois de um tempo ela vai acabar não tendo mais público e vai ter que buscar uma solução para isso. Mas é difícil. É difícil conviver com pessoas assim. Quando ela mora na sua casa, é complicado. E quando você é essa pessoa, normalmente você não enxerga, né? Eu não enxergo que eu sou assim. As pessoas falam que você reclama de tudo. Não é que eu reclamo de tudo, é que eu quero as coisas certas. Se as coisas estivessem certas, eu não reclamaria. Então ela se justifica para se manter naquele quadro. Tá? Vamos ver. Carol pergunta, Carol Souza, uma pessoa lamentosa é uma pessoa pessimista ou insegura? É os dois, por isso que Joana diz que o vício do otimismo cura o vício do pessimismo, porque o pessimismo pode vir como uma sequência da lamentação, porque ele fala, minha vida não dá certo mesmo, para que eu vou tentar de novo? Eu nem vou tentar me apaixonar de novo, vou ser traído mais uma vez, eu nem vou começar a trabalhar, vou ser demitido injustamente, e tudo dá errado para mim, então ela fica ela já se transforma pessimista. O otimista dificilmente vai ser um lamentador, assim, as duas coisas não combinam, né? Então, sim. A Sandra diz, eu me afasto de gente assim, não tenho paciência para tanta choradeira. É, quando a pessoa traz isso para um processo de terapia, normalmente isso não dura muito tempo, porque o terapeuta tem as ferramentas para ir intervindo e desconstruindo isso aqui. Eu não vou te dar o prêmio, eu não vou premiar o teu comportamento, então vai chegar uma hora que não vai mais fazer sentido e vai devolvendo perguntas, tá? Mas normalmente quando é um amigo, uma amiga, vamos sair para tomar um suco, tomar uma cerveja, vamos sair para ir num barzinho e você vai lá para ver uma música ao vivo, para ver pessoas e a pessoa começa na lamuriação ali, na lamentação, aí é muito difícil querer ir de novo, né? E mais ainda, quando
Quando a pessoa descobre que a pessoa que está na mesa é médico, é psicólogo, é fisioterapeuta, é mecânico. Ah, mas meu carro está fazendo um barulho estranho, começa a lamentação do carro. Não, mas eu estou sentindo uma dor aqui no joelho. Ah, porque eu tenho sentido uma tristeza. Então, se você é um profissional da área, às vezes quem está começando fica na empolgação de querer mostrar serviço, achar isso legal. Mas assim, viva a tua realidade, se você gosta, faça. Mas, de forma geral, fica uma sugestão. Ou você põe limite no começo, ou você não põe mais. Tá? Depois, se você tentar pôr, vão falar que subiu a cabeça, que você virou estrela. Né? Então, a pessoa vai falando, o que você acha disso? Aí você responde, olha, isso vai precisar de avaliação, precisar de exame. Faz assim, segunda-feira passa lá no meu consultório, liga para minha secretária, agenda uma consulta, e aí nós vamos ver isso com calma, né? Porque aqui não é lugar para isso. E aí muda de assunto, abre o cardápio, começa a cantar a música e deixa a pessoa com isso. Caso contrário, você vai ficar dando consulta gratuita o resto da vida. Para pessoas que não valorizam isso, né? Acho que várias vezes, assim, só para... Porque acho que é importante falar isso, né? Tem gente que está começando. Por várias vezes no começo eu fiz essa coisa de atender a pessoas, às vezes ficava ali 2 horas conversando, num barzinho mesmo, 1 hora da manhã. E aí falava, tudo que eu tinha para falar, a pessoa, é verdade, deve ser isso mesmo. E não ganhava nada com isso. Depois de um tempo a pessoa ia procurar um profissional de verdade, o profissional falava a mesma coisa, mas recebeu para isso, porque também tinha o mesmo conhecimento, e ela falava, olha, eu fui no psicólogo e ele falou a mesma coisa que você. Puxa, que maravilha, né? Ele trabalhou no consultório dele 3 da tarde, eu fiz hora extra de madrugada, não ganhei insalubridade, não ganhei hora extra para falar a mesma coisa. Então, essas pessoas, elas não têm essa coisa de gratidão. Quem está lamentando, isso é o principal, não necessariamente quer sair do estado em que está. Só quer colocar-se como uma vítima desse estado. Então, não fique na ilusão de ajudar essas pessoas, porque a maioria não está nem aí. Por mais difícil que seja ouvir isso, é isso mesmo. Quem trabalha com assistência em casa espírita também. Tem gente que vai lá, recebe o passe, recebe tudo e tal, depois que fica um pouquinho melhor vai embora, e aí depois volta e fica sempre nessa coisa assim, não quer ser curada, né? Olha, você vai ter que assistir 20 palestras e participar de 10 sessões de fluidoterapia. Ai, mas eu moro longe. Ai, mas eu não tenho como vir. Ah, então você quer o quê? Né? Quer nada, quer ficar onde está. Seguindo, ninguém alcança patamares superiores sem um empenho para conquistar os mais baixos, aqueles de difícil acesso. Vencida uma etapa, outra surge, convidativa, como desafio a logros mais apreciáveis. Quem prefere a lamentação ao esforço, acreditando que as demais pessoas foram aquinhoadas sem mérito, opta pela situação de vítima de si mesma, ao invés de triunfador sobre os próprios limites. Então aí o aquinhoar, né? Beneficiar, dividir. Vamos lá, então, de novo. Ninguém alcança patamares superiores sem o empenho para conquistar os mais baixos, aqueles de difícil acesso. Vencida uma etapa, outra surge, convidativa, como desafio a logros mais apreciáveis. Isso seria o processo normal. Como eu disse, não tem como eu carregar ninguém comigo e não tem como eu fazer pelo outro. E não tem como eu já chegar no nível difícil sem passar pelo fácil. Tem certas coisas assim que muitas vezes elas são tão óbvias quando nós falamos aqui, estar aqui falando isso soa tão óbvio, mas a nossa mente às vezes não vai pelo caminho mais óbvio. Por quê? Justamente por isso. Porque ela considera que o mais óbvio vai ser o mais difícil. Né? Então eu fico, não, mas é só isso mesmo? Só isso mesmo. Então, como eu disse, vá para uma pessoa e fale, o médico, às vezes a pessoa vai ao médico e o médico fala, não tem que te passar remédio não, é só você mudar a sua alimentação e fazer uma caminhada. Ela fala, imagina, o médico não me deu remédio. O psiquiatra faz muito isso, né? A pessoa vai ao psiquiatra e, tá bom, mas ele ficou 1 hora falando comigo. Às vezes a pessoa
A pessoa procura o psicólogo e depois fala, eu tentei ir no psiquiatra, mas ele ficava fazendo um monte de perguntas, fiquei 1 hora lá no consultório dele, ele não me deu remédio nenhum, né? Aí, quer dizer, o que a pessoa quer? É isso, tá? É essa coisa de falar, eu quero o caminho mais fácil. Então, quando você oferece para uma pessoa um caminho mais fácil, que é mais fácil você mudar sua alimentação e fazer uma caminhada do que bazucar o teu estômago, o teu fígado e o teu sistema nervoso central com remédio, não é? Só que o que é mais fácil para a minha mente? É o remédio, porque na minha mente, depois que eu pus o remédio na boca, o resto, o corpo que se vire. No outro, eu tenho que produzir tudo através da minha mente. A vontade de fazer a caminhada, a vontade de mudar a minha alimentação. Então é nisso que nós estamos falando aqui. Quando se trata da questão espiritual, o caminho mais difícil é justamente esse caminho de se deparar com 5 obras de Kardec só para começar, e depois ter que ler outras, e depois ter que ler de novo. E aí, conforme você consegue passar por esse estágio, que é um estágio difícil, tem que fazer curso que leva 1 ano, 2 anos, 3 anos, às vezes fica 4 anos estudando, aí você vai começar a fazer alguma coisa, e aí, teoricamente, fica mais fácil, porque é muito mais fácil você sair da sua casa e entregar ovo de Páscoa para criança pobre do que sair da sua casa para ver um indivíduo ficar lendo Kardec. Não é? Porque quando você faz isso, a segunda coisa que é o estudar, você não tem uma sensação de que está ganhando algo nem para sua vaidade, né, e nem para o seu social. Quando você vai lá e entrega o ovo de Páscoa para a criança, que é uma consequência de ter estudado o espiritismo e você está fazendo aquilo com uma verdade, você tem a criança te abraçando, você tem a criança sorrindo, você tem gente tirando foto, você dá risada com o pessoal que foi com você, então é mais fácil. Só que em tese teórica, o que é mais fácil? Sair da sua casa, sentar numa cadeira para ficar ouvindo um indivíduo falar 1 hora sem ter que fazer nada, ou sair da sua casa, comprar ovo de Páscoa, entrar num lugar pobre, entregar isso para a criança, voltar para sua casa, percebe? É uma ilusão. Então, em tese, estudar é mais fácil do que fazer caridade. Mas na prática, estudar é mais difícil do que fazer caridade. Então eu tenho que passar pelo processo de autoiluminação primeiro, para depois levar a luz para os outros. Se eu não tenho paciência de autoiluminar, eu fico levando a luz dos outros. Então eu chego, porque Kardec falou, porque Kardec falou. E aí a criança que está lá com 7 anos de idade com o pé no chão fala, quem é Kardec? O que eu tenho a ver com esse Kardec? Agora, quando você não precisa falar de Kardec, porque Kardec está em você, você simplesmente chega na criança e abraça ela e fala assim, eu te vejo. Você é importante para mim. Né? Eu não estou aqui pelo ovo, eu não estou aqui pela caridade, eu estou aqui porque eu te vejo. Olha a diferença. Isso é Kardec. O que você está transmitindo para a pessoa? Doutrina espírita. Em algum momento você precisou falar Kardec ou doutrina espírita? Não. Então está aí a sua resposta. É o caminho mais fácil, porque é mais avançado. Né? Tanto que a maioria desiste mesmo na hora do estudo. Né? Ah, não vou ficar estudando isso aqui não, me põe logo na mesa mediúnica, me põe logo para fazer a sopa, aí ela faz sopa brava, ah, esses caras folgados aqui, ó, ah, essa panela aqui tá amassada, ah, essa equipe que vem comigo é muito lenta para cortar cenoura, porque não tá aqui dentro dela. Né? Ela pensa que está fazendo o mais fácil, mas na verdade a caridade é a parte mais difícil nesse sentido. Tá? Porque ou você está ali com o coração, ou você está ali por seu interesse. E como o que vale para o espírito é a intenção, talvez isso não esteja valendo de nada no que se refere a méritos conquistados, né? A Vânia coloca aqui, ó, quando é feito de coração é maravilhoso, muito compensador. E quem recebe sente isso. Quem recebe sente a diferença. O jeito que você bate a colher no prato, o cara sabe se você está com raiva ou está feliz. Pierre Cabral, as lamentações não resolvem absolutamente nada. Quando parei de vez com as reclamações, tudo na minha vida melhorou. É isso aí. Sim, exato. Há que se passar pelos processos de leitura e raciocínios. Luz. É isso aí, Paulo. Algumas pessoas pensam que tem que se livrar dos problemas como passe de mágica. Sem esforço não tem progresso. Aqui é a Maria Emília.
Tivani Gomes. Acontece no atendimento fraterno. A pessoa vai a primeira vez e desabafa. Aí, quando nos encontra por acaso no centro, nos chama para lamentar-se. É exatamente isso. Perguntar como você está. Oi, você que me atendeu num momento de dificuldade, como você está? Isso é muito difícil de ver. Acontece, mas é muito difícil de ver. Como se a pessoa que fizesse o atendimento fraterno não tivesse problemas, não precisasse de ajuda, não quisesse ser ouvida. Quem prefere a lamentação ao esforço, acreditando que as demais pessoas foram beneficiadas sem mérito, opta pela situação de vítima de si mesma, ao invés de triunfador sobre os próprios limites. Então aí, ó, meritocracia. Ninguém tem mais do que você porque houve um acidente no universo. A pessoa merece. Seja ela tem um dinheiro e eu não tenho, ela tem um casamento e eu não tenho. E outra também, não necessariamente quem tem dinheiro é feliz, normalmente nem necessariamente quem é casado ama, e não necessariamente quem tem família de margarina. Primeiro isso. Agora, se ainda assim você percebe, não, eles realmente são felizes e eu não sou, então pode ter certeza que eles construíram a si mesmos individualmente para que pudessem partilhar esse amor como um casal, diferente do indivíduo que lamenta, que acha que já está pronto e fica esperando que Deus envie uma pessoa à altura para que ela possa ser feliz sem esforço. Não vai rolar. Patologicamente, comprar-se na situação insustentável, tornando a existência uma canga de elevado teor desequilibrante. A sua ótica é sombria, por considerar que tudo e todos conspiram contra sua paz e felicidade. E não é? Patologicamente, comprar-se na situação insustentável. Porque essa coisa de estar nessa zona de conforto de reclamação, segundo Joana, é patológico. Se eu me apego a esses ganhos secundários e não percebo que seria muito melhor lutar por mim ao invés de ficar na acomodação, eu estou doente mentalmente. A sua ótica é sombria por considerar que tudo e todos conspiram contra a sua paz e felicidade. Está na própria sombra, né? Não está na luz, porque quem está na luz enxerga com clareza. E se eu enxergo com clareza, eu nunca vou achar que é culpa do outro o local em que eu me encontro. Assim como eu não vou achar que é mérito do outro a conquista que eu alcanço. Continuando. Saísse da concha da autocompaixão e se deslumbraria com o sol e a natureza, convidando ao banquete da alegria. Preenchesse os vazios espaços mentais com preocupações positivas, recheadas de ações que favorecem o progresso, e respiraria o clima do otimismo, estimulado ao autocrescimento, fruindo as dádivas do bem-estar existencial. A lamentação, como a queixa, são um morbo pestilento de fácil contágio pelos vapores e vibrações tóxicas que esparzem. Morbo é enfermidade, daí que vem comorbidade. Enfermidade, doença. E esparzir é espalhar, derramar, borrifar. Vamos lá. Saísse da concha da autocompaixão e se deslumbraria com o sol e a natureza, convidando ao banquete da alegria. Porque a concha da autocompaixão é um lugar escuro, portanto ele está na sua sombra psíquica. Quando você sai da sombra psíquica, você percebe que tem coisa boa no mundo e que mesmo em você existem coisas boas, apesar da sua lamentação. Você está com uma fibromialgia, mas você ainda consegue enxergar, ainda consegue abraçar. Você está com um tumor na sua perna esquerda, mas você ainda tem seus braços, ainda tem a sua mente. Então sempre é possível enxergar algo além da lamentação. Preenchesse os vazios espaços mentais com preocupações positivas, recheadas de ações que favorecem o progresso, e respiraria o clima do otimismo, estimulado ao autocrescimento, fruindo as dádivas do bem-estar essencial. Então, mais uma orientação de método. Preencher os vazios, os espaços mentais vazios, com preocupações positivas, recheadas de ações que favorecem o progresso, ou seja, eu idealizo coisas positivas e depois eu começo a agir nelas, não adianta também só idealizar. Senão eu viro o herói de pensamento.
e respiraria o clima do otimismo, estimulado ao autocrescimento, fruindo as dádivas do bem-estar existencial que estão ao nosso redor, mas nós às vezes optamos por não absorvê-las. Dádiva seria um presente, seria algo positivo que lhe é dado. Tem coisas positivas ao nosso redor, mas nem sempre nós conseguimos senti-las, absorvê-las e escolhê-las. A lamentação, como a queixa, são enfermidades pestilentas de fácil contágio pelos vapores e vibrações tóxicas que espalham. Então, aquilo que eu estava falando com a Thaís, se não tomar cuidado, daqui a pouco é você. E não acontece isso? Divani estava falando aqui do atendimento fraternal. E aí, normalmente, eu me lembro de fazer uma época atendimento fraternal numa casa. Era entrevista, né? Eu era entrevistador. Existiam mais 6 entrevistadores. Nós éramos em 7. Um ao lado do outro, assim, né? E aí vinha essa carga. Até aí tudo bem, porque a pessoa realmente, se ela vem buscar ajuda, é porque ela precisa de ajuda. Não adianta falar, não reclama. Se você vira um entrevistador, você sabe que você vai pegar problema. Ninguém vai chegar lá falando, vim aqui porque eu tô feliz e queria partilhar com você. É muito difícil. Então, tudo bem, a pessoa vem e lamenta. Só que como isso é contagioso, e às vezes a pessoa não sabe impor limite, ou não tem a habilidade do entrevistador de desviar o assunto, ou de levar a pessoa a algo mais aprofundado, quando acabava o atendimento, que as pessoas iam embora, entre esses outros 6 entrevistadores, às vezes tinha 1 ou 2 que ficavam lamentando. Eu não aguento quando esse cara vem aqui. Toda vez que eu vejo esse cara aqui, eu torço para ele não vir falar comigo. Como fala, como reclama. E aí você que acabou de fazer todas as entrevistas com indivíduos que estão buscando ajuda, tem que ouvir a lamentação do indivíduo que teoricamente está lá para oferecê-la. Ou estou errado? Só aconteceu isso comigo. Então, às vezes, a entrevista com os indivíduos durava ali 20 minutos, 15 minutos, e enquanto acabava o trabalho e estávamos arrumando as cadeiras, desligando a luz, o indivíduo falava 30. Né? Então, acontece. Se eu não tomo cuidado, eu fico contagiado com isso. Então, você que está dizendo, eu quero fazer um trabalho voluntário em comunidade carente, eu quero fazer um trabalho voluntário com pessoas com câncer ou com pessoas com HIV, tenha muita certeza do seu estado mental para adentrar esses campos, porque eles podem te adoecer. Por isso que todo psicólogo tem que fazer terapia. Se você tem um psicólogo que não faz terapia, eu te sugiro começar a pensar em outra oportunidade, porque em dado momento essa sombra vai voltar para você. Não tem como. Não, eu não preciso de terapia porque eu sou bem resolvido. Sinto muito. Tá? Então, eu quero entrar na área da saúde mental, eu quero ser enfermeira, eu quero ser assistente social. Vá para terapia. Vá, porque isso é para o seu bem. Tá? Quando você vê essas coisas de hospital, assim, de enfermeira xingando o paciente, dando soco, é porque o indivíduo não faz terapia. Ele vai lá, faz o trabalho dele, lamenta, fica com raiva, e aí quando tem que trocar uma fralda de um idoso, ele acha ruim e espanca o idoso. É um indivíduo que não está conectado com o que está fazendo. Certo? Então é isso. Se você quer trabalhar no atendimento fraterno, então primeiro tenha certeza que você está imune a esse contágio através de processo terapêutico. Só a boa vontade nesses casos não vale. Se a tua coisa é só a boa vontade, então ajuda nas feiras de artesanato, ajuda a coletar roupa, alimento, a organizar as coisas para a feira da pechincha, porque aí é um trabalho manual, você pode ficar papeando enquanto isso. Mas quando entra no trabalho de auxiliar pessoas em estado de doença mental ou fisiológica, aí você tem que ter uma certeza muito grande de que está imune, ou pelo menos tem um respaldo para lidar com tudo que isso vai te causar, porque vai te causar. A Elisete pergunta, e o psicanalista sabe que é um paciente psicólogo? Alguns não falam, mas tem como, né? O psicólogo tem muita coisa para falar, né? Assim, não do cliente, sabe? Então a Elisete vem para terapia, a Elisete fala, sei lá, eu briguei com o meu filho e estou muito chateada. Não é a Elisete que o terapeuta leva para a terapia dele, é o conteúdo. Então ela falou, eu briguei com meu filho e estou muito chateado. Aí eu sou um psicólogo que estou brigado com a minha mãe. Quando eu ouço a Elisete falando, eu enxergo a minha mãe nela.
Olha, será que minha mãe também está se sentindo assim? Olha como ela está chateada. Olha, foi o mesmo motivo que eu briguei com a minha mãe. Então, se eu não tenho estrutura psicológica para lidar com isso, eu já não te ouço mais, e o próximo cliente que entrar, eu também já estou pensando na minha mãe, e aí eu não atendo. Então, quando eu tenho a estrutura psicológica, eu provavelmente já resolvi muitas questões com a minha mãe, então eu não tenho o que projetar em você. É isso que eu quero dizer. E isso serve para qualquer profissão, não só para psicólogo que entrará em contato com a doença. Mesmo que seja um porteiro que trabalha num hospital que tem que ficar abrindo a porta do pronto-socorro. Se ele não tiver estrutura para lidar com isso, ele vai acabar sendo xingado, vai acabar xingando, vai acabar indo para as vias de fatos, porque não é fácil. Fica aí a sugestão. Questão até de humildade, né? Seguindo. A saúde mental exige esforço pessoal, que é intransferível, caracterizado pelo real desejo do equilíbrio. Uma decisiva disposição para o autoencontro e o empenho para consegui-lo são os instrumentos hábeis para o tentame, que se coroará de êxito. Toda empresa, para alcançar metas, impõe trabalho que não cessa. Então aí, não sou só eu falando, né? Tem uma estrutura por detrás, assim. A saúde mental exige esforço pessoal, que é intransferível, caracterizado pelo real desejo do equilíbrio. Então, às vezes, tem mãe que chega, eu quero fazer terapia porque meu filho está usando droga. Olha, não tem como trabalhar o seu filho através de você. Ou então, eu quero levar o meu filho aí porque eu quero que ele faça terapia. Eu sempre respondo, se o seu filho quiser fazer terapia, eu o atenderei. Atendê-lo porque você quer que ele faça, eu não atenderei. Se você quiser, eu te atendo para trabalhar o porquê que você não está conseguindo lidar com seu filho. Mas não tem como fazer terapia pelo outro. E não tem como alcançar saúde mental pelo outro. Se fosse assim, tem até algumas piadinhas assim de meme, né, de internet, que a pessoa está lá ansiosa, aí vem alguém e fala assim, calma, não fica ansioso. Aí o outro fala, puxa, agora que você falou isso eu me curei, não estou mais ansioso. É esse deboche mesmo, não tem jeito. Não é porque você abriu a janela e falou, olha que dia lindo, que a depressão da pessoa se curou. Não é por aí. É um processo que exige esforço dela, intransferível, mas que levará ela, com certeza, a um estado melhor. Não tem outra forma de chegar. E isso é muito bom. Não é ruim, não. Uma decisiva disposição para o autoencontro e o empenho para consegui-lo são os instrumentos hábeis para o tentame que se coroará de êxito. Ou seja, vai rolar, vai acontecer. Mas para isso, as ferramentas são decisiva disposição para o autoencontro e empenho para consegui-lo. Toda empresa, para alcançar metas, impõe trabalho que não cessa. Por que essa disposição para o autoencontro e o empenho para consegui-los estão colocados de maneira diferente? Volta aqui à experiência clínica. Tem muita gente que fala, eu quero fazer terapia, porque eu quero me conhecer. Tá, vamos fazer terapia para te ajudar a conhecer. Quando a terapia começa, aí a pessoa desmarca, a pessoa falta na última hora, a pessoa que era semanal fica quinzenal, vem uma, falta duas, ela não vai entrando em contato. Chega atrasada, cancela, não, mas é porque agora deu isso, é porque agora deu aquilo, não, mas vai fazendo um monte de coisas, foge, né? Então, assim, você querer fazer a terapia é uma coisa, você realmente conseguir se manter nela exige muita força mental, porque no dia da terapia, normalmente a mente fala assim, mas eu não tô nada para falar hoje, vou lá falar o quê? Eu vou pagar, se eu não tenho nem motivo para falar, eu vou ligar e desmarcar. Aí a pessoa desmarca, né, não vai, ou então ela fica, nossa, hoje tem terapia, não sei se eu quero ir.
E fica assim, é uma luta. Isso não é só para a terapia com o psicólogo, é para tudo que seja terapêutico para o espírito. Ah, hoje tem palestra, mas hoje eu tô cansado, segunda-feira, 8 horas, né? Ah, o centro lá é de quarta-feira, mas hoje tem a final do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil. Sempre tem uma coisa, assim, que vai afastando o indivíduo daquilo que ele buscou. Ou você nunca entrou em algo que era bom para você e foi fazendo picado e de repente desistiu, e aí viu todas as pessoas que seguiram à frente vivenciando a coroação disso tudo, e você falando, puxa, olha, se eu tivesse ficado, hoje eu estaria falando inglês, hoje eu saberia jogar futebol, hoje eu saberia fazer crochê, hoje eu saberia isso e aquilo. É esse o processo. O processo do autoencontro é esse aí, é muito difícil. Eu faço assim para ir na academia, diz a Carol Souza, que também é terapia, né? Academia é terapia para o corpo. E também dá não sei se eu quero ir e tal. A pessoa paga 6 meses adiantado para ter certeza que vai, depois não vai, e ainda fica com vergonha de ir lá pegar o dinheiro de volta. É porque é esse o movimento, né? Esse movimento de falar, eu quero ser magro, mas para chegar nisso, não, é tão mais fácil comer, né? Ficar levantando 20 quilos aqui 15 vezes, se eu posso colocar uma barra de chocolate na boca sem esforço. Agora transfere isso para o espírito, é a mesma coisa. Ficar assistindo palestra, ouvindo os indivíduos falar do evangelho, se eu posso só servir a sopa. É mais ou menos isso. Não tenho mérito em servir a sopa, que fique muito claro isso. Tá? Mas, se eu não sei o porquê eu estou fazendo isso, eu colho menos frutos. O empreendimento da autovalorização, com a consequente conquista de si mesmo, é de largo percurso e sua gratificação se alcança nas diferentes etapas do processo de libertação dos vícios e acomodações habituais. O empreendimento da autovalorização com a consequente conquista de si mesmo. Então, eu faço de mim um empreendimento, tá? É uma empresa. Eu preciso de capital inicial, eu preciso de saber fazer a gestão, eu preciso administrar isso direito, eu preciso saber o que eu estou vendendo, não é assim com o empreendimento? Então, com a parte terapêutica é a mesma coisa. O que eu estou fazendo? Aí a pessoa entra na hidroginática, no shiatsu, no karatê, e ia falar, eu não sei o que eu estou fazendo da vida, eu estou fazendo tudo, mas não estou fazendo nada, porque ela não sabe o que está fazendo. É como se fosse um empreendedor que quer vender sapato e camiseta e coxinha no mesmo lugar. Vai acabar ficando com a camiseta com cheiro de fritura. Então, você acaba não tendo realmente um público-alvo. E quando você não tem um público-alvo, você não sabe quem você vai namorar, você não sabe quem são suas amizades, os seus amigos não se encontram entre si. Você entende? Tá claro isso? O importante para mim é que fique claro. Essa noção do empreendimento e da autovalorização, mas qual é o valor que eu quero ter? Qual é o valor que eu quero ter? Por exemplo, eu quero ter um valor como psicólogo, eu quero ter um valor como expositor espírita, eu quero ter um valor como ser humano, eu quero ter um valor como pai, se um dia eu tiver um filho, qual é o valor que eu quero ter? Se eu quiser ter todas as coisas, não, então agora eu vou ter um filho, e aí depois eu continuo fazendo palestra no Brasil inteiro, mas aí não dá tempo de montar os estudos, e no meu consultório eu fico toda hora desmarcando meus clientes, e o meu filho eu nunca vejo, porque eu estou fazendo palestra. Então, o que eu sou de verdade? Nada. Não é? É diferente, tá? Então, é nesse sentido. Saiba exatamente no que você está empreendendo, mas para isso você precisa conhecer os seus talentos. E aí você vai começar a colher os benefícios, como toda empresa, né? O lado bom, aqui, assim, cá entre nós, o lado bom no que se refere a empreendimento para o espírito é que não tem imposto. Então, tudo que você investe em você fica para você. Não vem uma força superior tirar de você e falar, não, isso aqui é meu só porque você está aqui na minha casa. Deus não faz isso, não. Então, como Deus não impõe nada, tá? Todo o seu benefício volta para você. Por isso, fique tranquilo. Investir no espírito vale mais do que investir em uma empresa na vida real. A vida é rica de convites ao progresso e à responsabilidade, em iguais condições para os indivíduos.
Mesmo aqueles que ora se apresentam limitados ou aparentemente impedidos, não se localizam fora do processo, por estarem incursos nos imperativos da reencarnação, que alcança todos que se comprometeram com a ociosidade e a delinquência, convidando-os ao reequilíbrio e à reparação. Então, esse indivíduo que não quer nada com a vida, uma hora vai chegar nele essa consciência de querer algo com a vida. Deixe-o. Não abandone-o, mas deixe-o no seu tempo, não imponha nada. A vida é rica de convites ao progresso e à responsabilidade em iguais condições para os indivíduos, ou seja, todos temos as mesmas condições, mas se recebemos mais ou menos que o outro é pelo nosso mérito. Portanto, não confunda isso com uma visão de divisão dos bens, assim. Nós não estamos trabalhando em conjunto. Tudo que a Terra produzir vai ser dividido entre todos os que estão na Terra. Não é desse jeito que funciona. Tanto que alguns espíritos, quando alcançam um grau de evolução, podem migrar para mundos melhores ou podem migrar para mundos piores, né, menos evoluídos. Então não fique com essa ilusão de que se a Terra estiver regenerando, basta eu estar aqui que eu me regenero também. Não é por aí. Mesmo aqueles que, ora, se apresentam limitados ou aparentemente impedidos, não se localizam fora do processo por estarem incursos nos imperativos da reencarnação, que alcança todos que se comprometeram com a ociosidade e a delinquência, convidando-os ao reequilíbrio e à reparação. Como? Através de uma situação difícil, através de uma doença, através de uma limitação. Não era o bonzão que roubava de todo mundo? De repente o indivíduo vem numa pobreza muito difícil e vem com uma doença que o impeça até de roubar, por exemplo. Ele vai começando a ter que entrar em contato. Então o indivíduo que optou pelos caminhos fáceis, que na verdade são muito mais difíceis, tá? Esse indivíduo em dado momento será alcançado pela reencarnação, com alguma limitação que lhe será imposta, ele terá que entrar em contato com isso. Não teve um jogador de futebol americano, naturalmente dos Estados Unidos, que ele era um dos melhores da posição dele, ele já tinha um salário de 20 milhões de dólares, se eu não me engano, se não 40, por um tempo de contrato com o clube, ele se tornaria uma estrela, ele já era famoso, e isso e aquilo, e por uma questão passional, ele cometeu homicídios, foi condenado à pena de morte, e aí na cadeia se enforcou. Tá? Então, quer dizer, o que precisou para esse indivíduo, que ninguém chega num estágio de futebol americano, de qualquer esporte, pela preguiça. O cara teve que correr muito, o cara teve que aprender muito. Quando ele alcançou um patamar grande por uma questão de ciúme, ele foi lá e matou, jogou tudo isso fora, e ao ser colocado na cadeia para entrar em contato com o que tinha feito e uma prisão perpétua, cometeu suicídio. Então, o que a reencarnação vai ensinar para esse indivíduo? Tá? Só ele vai saber. O que o estágio dele pós-morte, depois de um suicídio, vai ensinar para ele? Só ele vai saber. Mas eu tenho certeza absoluta que ele não voltará do mesmo jeito que partiu. Muita coisa será transformada para melhor durante o seu estágio na erraticidade. Não é? É isso aí. Vamos lá. Esse fluxo do ir e vir é inevitável até o momento da plenitude, que se atinge mediante a consciência objetiva, quando se consegue sintonizar em harmonia com a cósmica. Esse fluxo do ir e vir é inevitável até o momento da plenitude, ou seja, depois que eu alcançar a plenitude, não tem mais o ir e vir, tem o estar, tem o ser, tem o pertencer. E como que eu atinjo isso? Mediante a consciência objetiva, quando se consegue sintonizar com a cósmica. Então, qual que seria o meu objetivo? A cósmica. Eu tenho que me harmonizar com o cosmo. Eu tenho que me harmonizar com o sagrado. Eu tenho que me harmonizar com o amor, porque Deus é amor. Então, se eu não estou sintonizado com o amor, eu não estou harmônico com o universo. Se eu não estou harmônico, eu estou desarmônico. E na desarmonia, eu adoeço. É só isso.
Na prática, é que isso vai ficando difícil, porque envolve aquela preguiça, envolve hoje está frio, hoje está chovendo, hoje eu estou feio, hoje eu estou isso, hoje eu estou aquilo. Mas, na essência, se você conseguir colocar para o seu espírito assim, olha, filhão, olha, filhona, o caminho é esse. Tem sombra no caminho, tem riacho, você vai parar para tomar um banho, vai chutar uma pedra, vai botar fogo num negócio ali, depois se arrepender, não tem problema. Mas é lá que você tem que ir. O que acontece é que a maioria não sabe para onde está indo. Ainda tem a ilusão de que se eu for muito bom nessa vida eu já viro anjo. Não vai virar. Não é em uma vida que se constrói isso. Tá? É num processo de transformação interior. Então, quando isso harmonizar, eu falar, não, eu tenho que me harmonizar com o amor, e o amor não julga, o amor não pune, o amor não cobra, né? O amor simplesmente respeita, o amor compreende, mas o amor também não é submisso, o amor não é passivo, o amor é agente. Então eu transformo isso dentro de mim e eu vou conseguir identificar. Se eu não estou saudável, é porque eu me harmonizei com a desarmonia. Então eu adoeci. Né? Isso já desde Hipócrates é assim. Desde o começo da medicina ocidental é assim. Tá? O corpo é um organismo que, quando desorganizado, adoece. E o objetivo da medicina é reorganizá-lo. É só isso. Então, se você não está saudável, é porque você desorganizou. Se o teu espírito não está saudável, é porque ele desconectou, desarmonizou. Basta trazê-lo. E para onde? Para o amor. O amor é a resposta para tudo. Sempre é o amor, porque Deus é amor, e Deus, sendo o sagrado, é a resposta para tudo. É sempre nessa direção que caminhamos, aí não tem erro. Quando eu caminho em outras, aí cada um por si. Passo a passo, realização a realização, o ser libera os potenciais adormecidos e com entusiasmo ascende moralmente, enquanto adquire os conhecimentos que o intelectualizam para entender as leis da vida. Vocês que estão no áudio, o ascende aqui é de ascender, de subir. Passo a passo, então um passo após o outro, realização após realização, né? Ou seja, tornar real, sair da hipótese, não adianta ficar no mundo das ideias. O ser libera os potenciais adormecidos, que às vezes nem imagina que tem, e com entusiasmo ascende moralmente, enquanto adquire os conhecimentos que o intelectualizam para entender as leis da vida. Mais um slide para colar na parede do quarto e ler todo dia que acorda. Já falei, parede do indivíduo que segue os estudos aqui já deve estar toda cheia, não importa. Quando isso tudo que está na sua parede estiver no seu espírito como um registro já mnemônico, ou seja, você não esquece disso, acabou. Tudo vai ficar mais fácil, tá? Ou pelo menos tudo vai ficar mais possível. O que antes era impossível, agora fica difícil. O que era difícil fica médio, o que era médio fica fácil, e o que era fácil fica automático. Não é? A difícil vida fácil. É isso mesmo, Eliane. É isso mesmo. Tá legal? Estamos acabando já? Estamos acabando. Leis da vida, sim. Quando você entender que é lei, ela se aplica a todos. Pode ser bonitinho, pode ser feinho, pode ser riquinho, pode ser pobrinho, pode ser famosinho, pode ser anônimo. Lei é lei. Lei da vida, lei de Deus, lei universal, não tem corrupção, não tem STF, não tem propina, não tem nada de mérito porque é filho de não sei quem, porque é sobrinho do outro. Esquece isso aí. Isso aqui é do mundo real, aqui da Terra, mas o mundo das ideias, o mundo dos espíritos, né? O plano espiritual, não acontece esse tipo de coisa no que se refere às leis da vida. Tá? Não confunda isso com colônias, assim, você pode ter as colônias superiores, como aquela que você vê, por exemplo, o nosso lar, mas você também pode ter colônias inferiores, porque o espírito ele tem o potencial de criar coisas baseado no seu pensamento. Então, como existem espíritos que são intelectualmente poderosos, mas moralmente inferiores, você também tem colônias de escravidão no mundo espiritual, no umbral. Não é só colônia bonitinha de cura, não.
Tá? Então, assim como você tem carvoaria com trabalho escravo aqui e tem hospital ajudando criança gratuitamente, no mundo espiritual não é diferente. Então, se eu me conecto com isso e aplico as leis de Deus, eu não sofro. Mas se eu fico pensando em homens, o pastor, o padre, o dirigente, o palestrante, aí eu vou ter uma ilusão muito grande, porque esses indivíduos são corruptíveis, mesmo que não sejam corruptos, né? Deus não. Deus é eterno em sua bondade e não se corromperá, não importa o que aconteça. Para fechar, a lamentação é, portanto, obstáculo voluntário que o indivíduo coloca no seu processo de evolução, retardando a marcha do progresso e abrindo espaço para situações perturbadoras e penosas que virão arrancá-lo mais tarde da inércia e da autocomiseração, porquanto ninguém pode impedir o crescimento para Deus, que é a fatalidade da vida. E por que nós insistimos em impedir o crescimento para Deus? Não faz nem sentido, né? Mas nós fazemos isso. Dá um medo de sentir amor, dá um medo de amar, um medo das pessoas saberem que você ama, que você não ama, um medo de falar sim, um medo de falar não, uma insegurança de se expor, de colocar o teu pensamento, de se colocar julgamento. É uma coisa infinita, assim, que vai nos consumindo, a sensação de infinito, claro, que vai nos consumindo como se Deus fosse ruim. Mas eu não estou pronto para chegar a Deus. Fica uma coisa assim, aquele cara atrás da cortina, o que será que eu vou ver? O que será que eu vou ver? E aí quando a vida traz uma oportunidade, olha, eu vou abrir as cortinas, a maioria fala, não, eu volto outro dia. Aqui uma oportunidade de você fazer o bem, não, deixa eu fazer o mal mais um pouquinho. Então esse é o movimento. Encontrar o sagrado, alcançar essa autoiluminação, é a fatalidade de todo espírito. Então, qual que é o nosso trabalho? Deixar acontecer. Olha que coisa maravilhosa. Deixar acontecer. Vê a vontade? Faz. Vê a intenção? Faz. Faz o quê? A intenção? Não. Faz a análise. Faz todo esse processo que foi colocado aqui. Põe isso no papel, estuda, pede ajuda. Faz sentido? Não faz sentido? Eu vou dar conta. Quais os problemas? Mas comece a entender a tua vida espiritual como esse empreendedorismo, como algo que se você não fizer nada por isso, vai ser sempre assim, essa barraquinha vendendo coxinha na garagem de casa. Nunca vai se tornar uma coisa assim, multinacional. Eu aqui na representação não estou falando do potencial financeiro, mas do alcance que o teu amor pode ter. Então isso tudo que você tem hoje pelo seu filho, de cuidar dele, de orientá-lo, de levá-lo ao médico, já pensou se você pudesse fazer por todos os filhos do mundo? Que coisa maravilhosa! Aí você vai entender o que é Jesus. Aí você vai entender por que Jesus não fazia acepção de pessoas. Aí você vai entender por que Jesus amava a humanidade. Porque ele deixou acontecer. E que ele disse, agora que chegou a hora, eu vou falar não para Deus? Foi para isso que eu vim? Para a crucificação? E agora que chegou, eu vou falar não? Então o que me impede de entrar em contato e me faz lamentar? O orgulho, a atividade, a dificuldade que eu tenho de ser passivo, de aceitar que eu preciso que Deus passe através de mim para agir, mas não que ele entre no meu corpo e faça de mim um Deus para que as pessoas me respeitem como o melhor palestrante que existe, o melhor escritor que existe. Isso é uma ilusão. O melhor tudo que existe é Deus. Todo o resto que ele criou é tão bom quanto ele, porque são suas criações. Então, ele sendo imperfeito, perfeito, ele não criaria nada imperfeito. Ele sendo bondoso, ele não criaria nada maldoso. Nós é que optamos por associar esses movimentos à nossa vida e não entendemos os fenômenos como isolados, simples coisas que estão acontecendo. Nós os rotulamos. Isso é bom, isso é ruim, isso é legal, isso é feio e isso é bonito. Quando, na verdade, tudo é efetivo, tudo tem um sentido e tudo é ferramenta para que algo melhor possa ser alcançado. Nós é que ainda não sabemos fazer a leitura de todas elas, mas estamos no caminho para isso e cada dia mais conseguimos um pouquinho. Não é? Então é isso aí, tá? Só vou fazer a releitura, passou um pouquinho do tempo hoje, mas é porque nós começamos atrasados, mas é pouca coisa. A lamentação é, portanto, obstáculo voluntário que o indivíduo coloca no seu processo de evolução. Eu escolho lamentar, retardando a marcha do progresso, porque enquanto eu lamento, eu não construo,
e abrindo espaço para situações perturbadoras e penosas que virão arrancá-lo. Porque quando eu lamento, eu afasto o que é bom e eu atraio o que é ruim, tanto energética, quanto espiritual, quanto socialmente. Mais tarde, da inércia e da autocomiseração. Então, algo vai me tirar disso. Então, essa pessoa, por exemplo, essa amiga, que sai com a amiga dela de infância, só fica reclamando, e ela fala, não quero mais sair com você. Aí ela sai com outra, só fica reclamando, não quero mais sair com você. Ela começa a achar que ninguém gosta dela. Aí um dia ela sai sozinha no barzinho, começa a tomar lá uma cerveja sozinha. Aí vem um cara que só tem intenções sexuais com ela, e ela começa a reclamar. Ele fala, puxa, suas amigas não gostam de você? Não, senta aqui, vamos conversar. E ela fica lá, toda falante, vai com o indivíduo, fica apaixonada porque finalmente alguém a ouviu, e no outro dia, quando acorda, o cara não tá mais nem aí para ela. Então, o que ela alcançou para si? Dor. É assim que nós vamos desconstruindo o que é bom e atraindo o que é ruim. Não fica pensando só em obsessor, são essas situações também, tá? Então, o indivíduo que não se atenta a isso, ele acaba perdendo muito tempo. E aí chegará um momento em que a dor é tão grande que a pessoa falará, acho que chega de reclamar, porque assim, eu reclamava do dedinho, agora perdi o pé, então eu vou parar de reclamar do pé, senão daqui a pouco eu perco a perna. Tá? Desculpa a imagem pesada, mas é mais ou menos por aí. Infelizmente, algumas pessoas têm que ir lá para o último estágio para reconhecer que estavam apenas no primeiro. Porquanto ninguém pode impedir o crescimento para Deus, que é a fatalidade da vida. O próximo encontro será no dia 8/5, semana que vem não haverá encontro, e nós começaremos o capítulo 10.4, perda pela morte, parte única, tá bom? Semana que vem não haverá estudo, porque sexta-feira agora eu estarei em Santa Maria, Rio Grande do Sul, irei até lá fazer seminário e palestra, e só retorno na segunda-feira após o meio-dia, então eu não terei tempo de produzir o estudo, tá legal? Então, pessoal de Santa Maria, Rio Grande do Sul, neste fim de semana agora, do dia 28, dia 29 de abril, estarei aí com vocês, mais informações lá no meu Facebook, tá bom? Muito obrigado pela companhia, assim, agradeço pela compreensão, eu sei que a qualidade fica reduzida quando eu não posso fazer pelo Hangout, mas eu fiz da melhor forma possível, acredito que a mensagem foi passada, tá bom? Desejo uma ótima noite a todos e todas vocês, um ótimo dia, uma ótima tarde, boas reflexões, um grande abraço e muita paz.